Boa noite para todos. Buenas noches a todos. Graça e paz para o seu coração. Gracia y paz a su corazón. Perdão, porque eu não consigo pregar nessa língua tão bonita que é o castelhano. Perdóneme que no puedo predicar en esa lengua tan bonita que es el español. Mas eu já me delicio aqui na hora da adoração. É bonito ver vocês adorando. Yo me siento tan bien en la hora de la oración, adoración, escuchando español. Mas fico muito grato em poder ter essa oportunidade Y yo estoy muy agradecido de tener esta oportunidad, de compartilhar algo do reino de Deus com de vocês. compartir algo del reino de Dios con ustedes. É só me apresentando então um pouquinho melhor. Entonces, presentándome un poco mejor, Meu nome é Marcos. mi nombre es Marcos. Cote é um apelido de infância. Coti es un apodo de infancia. Eu sou casado com a Raquel. Soy casado con Raquel. Nós somos casados, fizemos agora 34 anos. Nos casamos hace 34 años. Temos um casal de filhos, Tenemos una pareja de hijos, o Gabriel e a Bárbara. Gabriel y Bárbara. O Gabriel já é casado. Gabriel ya también está casado. Ele é casado com uma sul-coreana. Es casado con una surcoreana. Isso é muito comum nas famílias jocumeiras. Eso es não muy é? común en las familias de Jucum. Esses casamentos transculturais. Esos matrimonios transculturales. E tanto meu filho quanto minha filha já são formados, crescidos. Mis hijos ya son grandes y son graduados. E nesses últimos anos a gente vem investindo muito esforço. Y en estos últimos años hemos hecho un gran esfuerzo. A ideia é essa, é investir no crescimento e na saúde da igreja. Y la idea es invertir en la salud de la iglesia. A igreja brasileira cresceu demais La iglesia brasileña creció mucho e cresceu rápido também. y también creció rápido. Normalmente um crescimento muito rápido costuma não ser sadio, Normalmente un crecimiento muy rápido acostumbra a no ser muy sano, porque o desafio maior é você formar líderes realmente competentes. porque el mayor desafío es formar líderes competentes. E o que a gente observa hoje Y lo que nosotros observamos hoy, é que, apesar de todo esse crescimento, que a pesar de este gran crecimiento, a gente também enfrenta muitas perdas. enfrentamos también muchas pérdidas. Então, eu tenho concentrado muito meu ministério Entonces yo he concentrado mucho mi ministerio em fechar as portas do fundo en, da igreja. en cerrar las puertas de atrás, del fondo de la iglesia. Temos feito uma grande colheita Hemos tenido una gran cosecha e nós queremos minimizar essas perdas. nosotros queremos minimizar las pérdidas. Na nossa base lá de Jocum, a gente funciona também como uma faculdade de aconselhamento. En nuestra base en Jucum, en Curitiba, funcionamos también como una facultad de consejería. E, na verdade, eu gosto muito de conciliar sociologia com espiritualidade. A mí me gusta mucho conciliar sociología con espiritualidad. Como dar respostas espirituais para os grandes dilemas sociais que nós vivemos. Cómo dar respuestas espirituales a los grandes dilemas que vivimos como sociedad. É interessante, Deus, ele disse assim, olha, procurei alguém que estivesse na brecha. Dios dice, busqué a alguien que se colocara en la brecha. Então Deus quer nos achar nesse lugar. Entonces, Deus quer nos achar nesse lugar que é a brecha. Dios quiere encontrarnos en ese lugar que es la brecha. Ou seja, essas áreas onde pessoas estão sendo destruídas, Entonces, esas áreas donde las personas están siendo destruidas, onde a sociedade mais está sofrendo. donde más está sufriendo la sociedad. E, então, quando a gente discerne as principais brechas da nossa sociedade Entonces, cuando nosotros discernimos esas brechas en la sociedad e começamos a convergir o nosso esforço ministerial em relação a isso, y comenzamos a convergir nuestro esfuerzo ministerial en relación a esto, então nós começamos a ganhar relevância. entonces comenzamos a ganar relevancia. Normalmente, cada livro que eu escrevo, Normalmente cada libro que yo eu escribo, sempre estou entrando numa dessas brechas da nossa a través de geração. ellos estoy entrando en alguna de estas brechas. É muito importante a gente ser intencional nisso. Es muy importante que seamos intencionales en Quais esto. são as áreas mais deficiárias ou mais deficientes dessa geração aqui no Chile, por exemplo? ¿Cuáles son las áreas más deficientes, ¿no? Por ejemplo, en esta generación chilena? Então nós precisamos de trazer as respostas do reino de Deus para essas áreas. Debemos traer la respuesta del reino de Dios para estas áreas. E então, pensando dessa forma, Entonces, pensando de esta manera,
Na verdade, no Brasil, nós desenvolvemos uma sociedade muito disfuncional. En Brasil nosotros hemos desarrollado una sociedad muy disfuncional. Uma sociedade caracterizada pela perda dos vínculos familiares. Una sociedad que se caracteriza por la pérdida de los vínculos familiares. Só para você entender, uma pesquisa de alguns anos atrás Para que usted entienda, una investigación de hace algunos años atrás mostrou que em torno de 1/3 dos brasileiros nos mostró que alrededor de 1/3 de los brasileños não tem sequer o próprio nome do seu pai escrito na sua certidão de nascimento. descubrió que ni siquiera que 1/3 de los brasileños no tenía el nombre, el apellido de su padre en su certificado de nacimiento. Então eles cresceram com esse buraco existencial. Entonces ellos crecieron con este hueco, este espacio existencial. Eles nunca viram um pai. Ellos nunca vieron a su Eles padre. não sabem o que é isso. No saben qué es tener un padre. E obviamente que isso começa a repercutir de uma maneira muito negativa na sociedade. Entonces eso comienza a repercutir de manera muy negativa en la sociedad. Então, honestamente, uma das coisas mais importantes Entonces, una de las cosas aquí más importantes, porque muitas vezes lidando com os problemas sociais da nossa geração, entonces, cuando luchamos con estos problemas sociales de esta generación, na maioria das vezes nós estamos lidando muito mais com os efeitos colaterais do que com as verdadeiras causas. estamos tratando más con los efectos espirituales que Efectos con las verdaderas Do que com as verdadeiras causas. que con las verdaderas causas. Então, às vezes a gente se pega assim enxugando gelo. A veces nos encontramos, ¿no?, estrujando hielo. Quanto mais você Não enxuga, funciona. mais você tem que enxugar. Entendeu? Então, uma resposta-chave. Entonces, una respuesta clave. Eu costumo dizer que nós podemos resumir a cura de uma sociedade Entonces, nosotros podemos resumir la sanidad en una sociedad num só princípio, en un solo principio, num só conceito, un solo concepto, que é o conceito de casamento. que es el concepto de matrimonio. No Brasil, En Brasil, quando nós olhamos para toda a onda de marginalidade, criminalidade, violência, delinquência, cuando vemos esa ola de marginalidad, delincuencia, violencia, imoralidade, Imoralidade, evasão escolar, personas que van de la escuela, tudo evas- isso, na verdade, deriva todo esto se deriva de um casamento destruído. de un matrimonio destruido. Filhos que cresceram sem a referência e a proteção de um casamento que deu certo. Hijos que crecieron sin la referencia y la protección de un matrimonio sano. Então a gente percebe isso muito de perto. Entonces nosotros percibimos eso muy de cerca. O que eu chamo a síndrome da infância desprotegida. Es lo que yo llamo el síndrome de la infancia desprotegida. Então, muito abuso, Mucho abuso, abuso físico, moral, verbal, sexual. abuso físico, moral, sexual, verbal. Então, porque no aconselhamento a gente interage com os bastidores da vida das pessoas. Porque en la consejería nosotros lidiamos, tratamos con el fondo de la vida de las personas. Então, você pode compreender de uma forma muito precisa o que está acontecendo microsocialmente falando. Entonces podemos ahí tener una visión clara de lo que está ocurriendo microsocialmente en nuestra sociedad. E aí não é difícil você compreender o macro. Entonces no es difícil entender lo macro. E se nós, na verdade, queremos restaurar uma sociedade, Y si en realidad queremos nosotros restaurar una sociedad, nós vamos precisar de um esforço muito grande. vamos a necesitar de un gran esfuerzo, É uma revolução moral, que es una revolución moral. não é só um avivamento, No es solamente un avivamiento, é uma reforma. es una reforma, Porque avivamento e reforma são coisas bem diferentes. porque avivamiento y reforma son cosas bien Às diferentes. vezes um avivamento vem, passa e as coisas continuam como estavam. El avivamiento viene, pasa y las cosas siguen como estaban. Agora, uma reforma não. Ahora una reforma no. Você começa a trabalhar nos alicerces
morais da sociedade. En la reforma usted comienza a trabajar en los fundamentos morales de una sociedad. Então isso acontece quando nós aprofundamos a conversa para a família, para o casamento Y principalmente. eso ocurre cuando profundizamos en la conversación en relación a la familia, al matrimonio y a la sociedad. Então, nós temos que enfrentar talvez uma das maiores mentiras que existe hoje aí. Entonces aquí tenemos que enfrentar tal vez una de las mayores mentiras que existen aquí, Que é o conceito de família sem o casamento. que es el concepto de familia sin el matrimonio. Principalmente, o marxismo cultural difundiu muito isso. Principalmente el marxismo cultural difundió mucho esto. Olha, ter uma família legal, Mira, tengo una familia muy interesante. todo mundo quer uma família, Todo el mundo quer uma família, quiere una familia, mas as pessoas querem uma família, pero las personas quieren una familia, mas não querem o casamento. pero no quieren el matrimonio. E quando você tira o casamento da família, Entonces, cuando tú sacas el matrimonio de la familia, então você está tirando o exercício da lealdade, da confiança, entonces estamos eliminando el ejercicio de la lealtad, de la confianza, do altruísmo, del altruismo, da aliança, del pacto, alianza, que são as virtudes que, quando exercitadas, que son las virtudes que cuando son ejercitadas nos fazem participantes da natureza divina. nos hacen participantes de la naturaleza divina. Quantos querem ter a natureza divina? ¿Cuántos quieren tener la naturaleza divina? Essa imagem e semelhança de Deus redimida nas nossas Esa vidas. imagen y semejanza de Dios redimida en Então, a nosotros. principal plataforma para isso é o casamento. Y la principal plataforma para esto es el matrimonio. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com você. Me gustaría hablar un poco en relación a esto con ustedes. Voltando aqui um pouco às origens. Volviendo un poco al origen. Como Jesus disse, no princípio não era assim, né? Jesus sempre voltando à gênesis de tudo. Como Jesús dijo, en el principio era así, volviendo siempre al Génesis, al origen. Então, lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25, Entonces en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, eu acho que é um texto que todos nós conhecemos. es un texto que todos nosotros conocemos. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, Dejará entonces el varón a su padre y a su madre, unir-se-á à sua mulher, y se unirá a su mujer, serão os dois uma só carne. y serán una sola carne. O homem e a mulher, El hombre y la mujer, ambos estavam nus ambos estaban desnudos e não se envergonhavam. y no tenían vergüenza. Então, veja bem, foi com essas palavras Entonces fue con estas palabras que Deus estabeleceu o casamento que Dios estableció el matrimonio, como base da família. la base de la familia. E isso é uma revelação mais elaborada da natureza de Deus. Esta es una revelación más elaborada de la naturaleza divina. É muito importante você entender que a natureza de Deus não é singular, ela é plural. Es importante que usted entienda que la naturaleza de Dios no es singular, es plural. Pode ser um pouco estranho a gente pensar dessa forma, Puede ser un poco extraño que pensemos de esta manera, mas isso é muito claro nas Escrituras. pero esto es muy claro en las Escrituras. Então a Bíblia fala, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. La Escritura entonces dice que Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza. Macho e fêmea os criou. Macho y hembra los creó. Então veja bem, como é que é a natureza de Deus? Entonces, observe cómo es la naturaleza de Dios. Macho, o Macho, conceito de macho, El concepto de macho, o conceito de fêmea, el concepto de hembra, o conceito de relacionamento, el concepto de relación, de casamento, de matrimonio, de família. de familia. Tudo isso é inerente Todo esto es inherente à natureza de Deus. a la naturaleza divina. Por isso que você percebe e conhece melhor a natureza de Deus quando você se casa. Entonces es evidente que cuando nos casamos percibimos mejor la naturaleza divina.
Então, você entende um pouco melhor realmente como as coisas funcionam. Entonces usted entiende un poco mejor cómo funcionan las cosas. Esse texto aqui, quando Deus estabelece o casamento, Ese texto aquí que establece el matrimonio, eu gostaria de tirar aqui 4 princípios, me gustaría aquí presentar 4 principios, ou 4 leis. o 4 leyes. Eu falo assim, as leis que determinam um casamento bem-sucedido. Son las leyes que determinan un matrimonio de éxito. Porque talvez a maior crise da nossa sociedade hoje Porque tal vez la más grande crisis de nuestra sociedad hoy é a crise de confiança, es la crisis de confianza, a crise da fidelidade. la crisis de la fidelidad. Essa é a maior crise hoje. Esa es la mayor crisis hoy. Esse é o grande problema da nossa sociedade. Ese es el gran problema de nuestra sociedad. O hedonismo. El O hedonismo. que é o hedonismo? É Que- o prazer pelo prazer. ¿Qué es el hedonismo? El placer por el placer. A vida egoísta, egocêntrica, ególatra. La vida egoísta, egocéntrica, ególatra. Eu tenho que me sentir bem. Yo necesito sentirme bien. Então as pessoas não são mais fiéis ao casamento. Entonces las personas ya no son más fieles al matrimonio. Elas são fiéis ao sentimento. Ellas son fieles a los sentimientos. Ah, se eu não sinto, eu não te amo mais, então eu te jogo fora. Si yo no siento, ya no siento nada más por ti, estás afuera. Mas Jesus colocou o amor não no nível de sentimento, mas de mandamento. Entonces Jesús coloca el amor no al nivel de sentimiento, sino que de un mandamiento. Amar é um verbo. Amar É um verbo. es un verbo. Ah, eu não amo mais a minha esposa. Yo ya no amo más a mi esposa. Bom, se você não ama, então ame. É um verbo. É uma Entonces, escolha bueno, que si você no la faz. amas, entonces ámala, es un verbo. E é interessante como você pode recuperar o sentimento que você perdeu. Y es interesante cómo se puede recuperar el sentimiento que fue perdido. Então tem 4 princípios aqui, Entonces aquí hay 4 que eu principios. vou tentar ser bem objetivo. Yo intentaré ser bien objetivo. Porque às vezes é só uma conversa um pouco longa. Entonces puede ser una conversación un poco larga. O primeiro princípio que faz um casamento dar certo, El primer principio que hace que un matrimonio tenga éxito. e aí nós começamos a corrigir os desvios da nossa sociedade, Y ahí comenzamos a corregir las desviaciones de nuestra sociedad numa perspectiva geracional. en una perspectiva generacional. Mas o primeiro princípio vem pelo primeiro verbo. El primer principio entra a través del primer verbo. Quando Deus fala assim, deixará, pois, o homem. Entonces dice, dejará el hombre. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Deixará. Dejará. É muito interessante porque o casamento, Es muy interesante porque el matrimonio, na lógica divina, en la lógica divina, não começa com união, no comienza con unión, mas começa com uma separação. comienza con una separación. Não começa com o verbo unir, No comienza con el verbo unir, mas com o verbo deixar. más con el verbo dejar. Por isso eu chamo essa lei Por eso yo llamo esa lei, a lei da emancipação. que se llama la ley de la emancipación. Nós vamos ver que é uma lei fundamental para você desenvolver maturidade. Es una ley fundamental para que usted desarrolle madurez. Então, casamento começa deixando pai e mãe. Entonces matrimonio comienza dejando padre y madre. Lógico que se você vai deixar Lógica- essas pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida, Lógicamente, si usted va a dejar a estas personas que son las personas más importantes de su isso vida, não pode acontecer de uma forma traumática, desonrosa. eso no puede ocurrir de una manera traumática ni deshonrosa. Muito pelo contrário, Muy por el contrario, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. porque lógicamente ese es el primer mandamiento con promesa. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Então, se você vai deixar pai e mãe, Entonces, si usted va a dejar padre y madre, é importante que você tenha a anuência deles, es importante que usted cuente con la aprobación de ellos, você tenha a bênção. tenga la bendición. Isso tem que acontecer de uma maneira muito honrosa, Eso tiene que ocurrir de una manera honrosa. mas é um mandamento, você tem que deixar. Sin embargo, es un mandamiento.
Tiene que dejar. Essa emancipação, obviamente, Esa emancipación, obviamente, tem muito a ver tiene mucho que ver com você não depender mais deles, con que usted ya no dependa más de ellos, nem financeiramente, ni financieramente, nem emocionalmente, ni emocionalmente, nem moralmente falando. ni moralmente hablando. Lógico, os nossos pais podem nos ajudar? Lógicamente, nuestros padres pueden ayudarnos, Sim. ¿sí? Agora, nós não podemos mais depender deles. Pero nosotros aquí en adelante no podemos depender más de ellos. Normalmente, no Brasil tem muito isso. Às vezes, um casal novo se casa, En Brasil eso es muy común, una nueva pareja se casa, ao invés de deixar pai e mãe, eles vão morar com eles. en vez de dejar padre y madre, ellos se van a vivir con ellos. E normalmente essas coisas não dão certas. Y normalmente esas cosas no funcionan. E no final a culpa acaba sendo da sogra. Y al final la culpa termina siendo de la suegra. As brasileiras sabem aqui o que eu estou falando. Mas a culpa não é da sogra. Pero la culpa no es de la suegra, É você que não deixou pai e mãe. es usted que no dejó padre y madre. Ou você, como pai e mãe, que não soube responsabilizar os seus filhos. O usted como padre y madre que no supo responsabilizar a sus hijos. Então tem que acontecer uma emancipação. Entonces tiene que ocurrir una emancipación. Isso é fundamental no processo de maturidade. Eso es fundamental en el proceso de madurez. Quem não deixa pai e mãe, Quien no deja padre y madre, quem não se emancipa, quien no se emancipa, não cresce. no crece. Assim é com tudo, seja um processo terapêutico, Así ocurre con todas las cosas, sea un proceso terapéutico, por exemplo, discipulado, um processo terapêutico, ¿cómo? um discipulado Un discipulado, un proceso terapéutico, tem que ter início, meio e fim. tiene que tener principio, medio y fin. Você ajuda aquela pessoa, Usted ayuda a esa persona, mas chega uma hora pero llega un momento que ela precisa de andar com as próprias pernas. que ella precisa andar, caminar con sus propias piernas. Quantos já viram aqueles tipos de aconselhamento ou terapia, ¿Cuántos de ustedes vieron a ese tipo de consejería o terapia, ou até mesmo discipulado, e incluso discipulado, onde você vai eternizando o processo? donde se va eternizando el proceso? E ao invés de você fazer um discípulo, Y entonces en vez de que usted haga o forme un discípulo, você vai fazer uma parasita, usted va a estar formando un parásito. uma pessoa que depende de você, Es alguien que depende de usted, um filho que depende de você, un hijo que depende de usted, um paciente que depende de você. un paciente que depende de usted. Então, às vezes essa terapia está mais doente do que a pessoa. Entonces a veces esa terapia es más enferma que la propia persona. Deixa eu te mostrar isso numa perspectiva do discipulado do próprio Jesus. Déjame mostrarte esto en relación a la perspectiva del discipulado que hizo el propio Jesús. Nós podemos dividir o Evangelho de Mateus em 3 grandes comissionamentos. Podemos dividir el Evangelio de Mateo en 3 grandes comisiones. O primeiro é Mateus 11, 28. El primero es Mateo 11, 28. Você se lembra? Vinde a mim, todos vós. Ustedes que recuerdan, estáis vengan a mí cansados. todos ustedes. Depois, Mateus 16. Después Mateo 16. Então, Jesus agora não é o vinde a mim, mas ele fala assim: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente e siga-me. Este es cuando él dice, ahora ya no es vengan a mí, sino que vengan Após mim. después de mí, y tome su cruz cada día. Ele estava indo para a cruz, né? Então, Está yendo para la cruz, ¿no? e chega Mateus 28, que é o último comissionamento. Y la última comisión, que es Mateo 28, Então veja bem, Jesus fala: vinde a mim, entonces Jesús dice, vengan a mí, vinde após mim. después de mí o atrás de mí. E ele não falou assim: fique. Y entonces él no dice, fin, aquí termina. Ele falou: ide. Ahora dice, id. Ide por todo mundo. Id por todo el mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Prediquen el evangelio de toda criatura. Fazendo discípulos de todas as nações. Hagan discípulos a todas las naciones. Então, nós temos aqui 3 etapas Tenemos aquí 3 etapas que culminam numa emancipação. que culminan en una emancipación. E são, eu diria assim, são degraus da maturidade. Entonces, estos son grados de la madurez. O primeiro degrau da maturidade é você lidar com os seus excessos emocionais. El primer nivel de la madurez es que usted trabaje con sus excesos
emocionales. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, Vengan a mí todos ustedes que están cargados, cansados, sobrecargados. aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Encontrareis descanso para as vossas y almas. encontrarán descanso para vuestras almas. O meu jugo é leve, Mi yugo es leve, liviano. o meu fardo é suave. Mi carga es suave. Pode até parecer que esse seja um chamado fácil, Puede que parezca esto un llamado fácil, mas tem um grande desafio aqui. pero aquí encontramos un gran desafío. É muito comum a gente ver pessoas sobrecarregadas emocionalmente. Es muy común ver personas que están sobrecargadas emocionalmente, Principalmente porque a ansiedade é algo muito viciante. porque la ansiedad, principalmente la ansiedad, es algo viciante. Então é comum você ver pessoas que elas vivem ocupadas, preocupadas, pós-ocupadas, fadigadas. Es muy común ver personas preocupadas, ocupadas, pós-ocupadas. Existe uma carga de responsabilidade que nós temos que levar. Existe, claro, una carga de responsabilidad que nosotros debemos llevar, Mas a sobrecarga, pero la sobrecarga nós temos que saber entregar para Deus. tenemos que aprender a entregársela a Dios. E às vezes poucos vencem essa barreira. Y a veces pocos son los que vencen esta barrera. Por isso hoje nós temos tanta gente adoecida. Por eso hoy nosotros tenemos tanta gente enferma. Então tem pessoas tentando carregar os filhos nas costas, Hay personas que están intentando llevar a sus hijos en sus espaldas. pastores tentando carregar uma igreja nas costas. Pastores que están intentando llevar su iglesia en sus espaldas. Às vezes eu até falo para alguns pastores, rapaz, você precisa de devolver a igreja para Jesus, porque você tomou dele. Yo le digo a algunos pastores, mira, parece que tú tienes que devolverle la iglesia a Jesús. E a pessoa não está conseguindo mais viver daquela maneira, ele adoeceu. Porque la persona se enfermó, ya no consigue más vivir de esa manera. Então o que acontece? Muitas vezes, num culto onde a gente tem uma presença de Deus mais forte, Entonces, en un culto, ¿no? Cuando tenemos la presencia de Dios más a fuerte, gente pega até essa sobrecarga nosotros tomamos esa sobrecarga e vai lá e entrega para Jesus, y entregamos a Jesús. o culto acaba, El culto termina, aí nós vamos lá e pegamos de novo. ahí tomamos otra vez la carga. É impressionante como pessoas estão viciadas em sobrecargas. Es impresionante cómo las personas están viciadas en la sobrecarga. Então é importante Sobrepeso. nós experimentarmos isso, Entonces es importante experimentar esto, que em Deus que en Dios existe um lugar existe un lugar onde nós podemos descansar. donde nosotros podemos descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquel que habita en el esconderijo del Altísimo. Veja bem, não é aquele que visita, mas é aquele que habita. É um lugar permanente. No es aquel que visita, es aquel que habita en ese lugar. É um lugar permanente. Es un lugar permanente. No esconderijo, é um lugar escondido. Es el esconderijo, es un lugar escondido. A sombra do Senhor Deus Onipotente descansará. Y descansará en la sombra del Dios omnipotente. Então esse lugar é muito real. Entonces ese es un lugar real. Davi encontrou esse lugar nas batalhas. David Encontrou esse encontró lugar. esse lugar en medio de las batallas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. 1000 caerán a un lado, 10.000 À sua direita. a tu derecha. Mas existe um lugar em Deus Sin embargo, existe un lugar en Dios que você não é abalado. donde tú no eres golpeado. E esse lugar é estarmos em Cristo, Esse entregando a sobrecarga. Ese pra lugar Ele. es estar en Cristo, entregando el sobrepeso, la sobrecarga. Quando você aprende a assumir a carga e entregar a sobrecarga, Cuando usted aprende a asumir la carga y entregar la sobrecarga, você cresceu. tú creces. Esse é o primeiro degrau da maturidade. Ese es el primer nivel de la madurez. O segundo degrau da maturidade El segundo nivel de la madurez é o vinde após mim. es vengan atrás de mí. Você aprender a negar a si mesmo. Es que usted aprenda a negarse a sí mismo.
você aprender a colocar limites para os seus desejos, Es aprender a colocar límites a sus deseos, você aprender a ouvir o não, aprender a escuchar un no o espera. o espera. Uma criança sabe ouvir o não. Un niño sabe escuchar un no. Quando uma criança quer uma coisa e você fala não, Cuando un niño quiere algo y usted le dice no, normalmente como é que a criança vai reagir? ¿cómo el niño va a reaccionar? Ah, ele vai chorar, ele vai fazer pirraça. Ah, va a llorar, va a patalear. Eu já vi crianças assim, elas fingem até que estão morrendo, Yo engasgando ya vi e niños tal. ya haciendo como que se están muriendo. Por que ela reage assim? ¿Por qué reacciona así? Porque ela é uma criança. Porque es un niño. Mas eu já vi muita gente fazendo isso na igreja também. Pero yo ya vi también mucha gente haciendo eso en la iglesia Tem también. gente que se aproxima de Deus como se Deus fosse um balcão de supermercado. Algunos se aproximan a Dios en la iglesia como si Él fuera Balcão de supermercado. un supermercado. Eu determino que o Senhor tem que me dar isso e isso que eu quero. Yo determino que Dios, tú me tienes que dar eso, eso y eso. E se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio da fé. Y si no me das lo que yo quiero, yo me aparto y me desvío de la fe. Eu não volto mais na igreja. No vuelvo más a la iglesia. Eu faço pirraça com Deus. Entonces patalea con Dios. Então Deus precisa de lidar com essas infantilidades. Deus precisa de lidar com essas Dios necesita infantilidades. trabajar con esas infantilicidades. Mas quando você aprende a negar a si mesmo, Pero cuando usted aprende a negarse a sí mismo, olha, você cresceu. entonces usted creció. Você aprendeu a lidar com os excessos emocionais e aprendeu a negar a si mesmo. Cuando usted aprendió a trabajar con los excesos emocionales y también con los Negar a si mesmo. negarse a sí mismo, Então, isso é um sinal de que você realmente está se tornando adulto. esa es una señal de que usted se está convirtiendo en alguien adulto. Então, nós completamos esse processo Entonces completamos este proceso quando Jesus fala agora, ide por todo mundo. cuando completamos y Él dice, id, vaya. Então, agora é uma emancipação. Entonces aquí ocurre la emancipación. Aí nós fechamos realmente esse processo de maturidade. Ahí entonces finalizamos ese proceso de madurez. E o casamento é isso. Y el matrimonio es eso. É quando os pais falam para os filhos, Es como cuando los padres le dicen a los hijos, ide. vaya. Agora você vai sustentar, Ahora tú te vas a sustentar, você vai se bancar, tú te vas a financiar, você vai deixar de ser uma criança e passar a ser um adulto. dejarás de ser un niño y te convertirás en un adulto. Emancipação. Emancipación. Quando você entende esse princípio, Cuando usted entiende ese principio, na família, en la familia, na en igreja, la iglesia, num processo terapêutico, en un proceso terapéutico, você começa a ter outros resultados. comienza entonces a obtener otros resultados. A segunda lei La segunda ley vem pelo segundo verbo aí nesse texto. viene a través del segundo verbo de ese texto. O primeiro verbo é o deixará, pai e mãe. El primer verbo es dejar padre y madre. Depois fala assim, unir-se-á a sua mulher. Y el Unir-se-á. segundo es se unirá a su mujer. Unir-se-á. Se unirá. Então, veja bem, agora Deus está falando de uma união. Aquí Dios está hablando ahora de una unión. E essa palavra é uma palavra muito curiosa. Y esta es una palabra muy curiosa. Eu gosto muito de etimologia. A mí me gusta mucho la etimología, Você estudar o sentido da palavra no original. que estudia el sentido de la palabra en el original. E o sentido da palavra unir-se-á Y el sentido de la palabra se unirá tem a ver com aquilo que você alcança com muito esforço. tiene que ver con aquello que tú alcanzas con mucho esfuerzo. Ou você persistir em algo até que você consegue. O es insistir en algo hasta alcanzar. Quantos já perceberam que unidade custa caro? ¿Cuántos ya percibieron que unidad cuesta caro? Unidade é barato, gente. Unidad es barato.
Unidade custa caro. Unidad cuesta caro. Ah, vamos ter a unidade dos pastores de Santiago. Ah, vamos a tener la unidad de los pastores de Santiago. É fácil ou é difícil? ¿Es fácil o es difícil? Isso é um pouco difícil. Eu sei pelo Brasil lá. En Brasil, Então, unidade entonces unidad é um desafio. es un desafío. Mas onde é que nós mais vamos aprender sobre unidade? Entonces, ¿dónde nosotros aprenderemos más sobre unidad? No casamento. En el matrimonio. Eu sempre falo, unidade é difícil porque exige muita humildade. Yo digo siempre, unidad es difícil porque exige mucha humildad. Então a gente tem que ter muito quebrantamento, muita humildade para preferir o outro em honra. Necesitamos mucha humildad, mucho quebrantamiento para Preferir o outro em honra. preferir al otro en honra. Então eu chamo essa lei, essa segunda lei, a lei do esforço. Yo llamo a esa segunda ley la ley del esfuerzo. Quando a Bíblia fala que unir-se-á sua mulher, Cuando la Biblia dice se unirá a su mujer, veja bem que o que na verdade está escrito, entonces observe que lo que en realidad está escrito, que essa unidade que esa unidad não está acontecendo no dia do casamento. no está ocurriendo No dia do casamento. en el día del matrimonio, Mas é um desafio a ser conquistado com muito esforço. es un desafío que debe ser conquistado con mucho esfuerzo. Olha, tem casais que estão casados há 15, 20 anos e até hoje não se uniram. Hay matrimonios que están casados 15, 20 años y hasta hoy no están unidos. Às vezes eles estão até mais separados do que estavam lá no início do casamento. Incluso puede ser que estén más separados que en el inicio del matrimonio. Então, é um grande desafio unir-se-á. Es un gran desafío unirse. É a lei do esforço. Es la ley del esfuerzo. Eu costumo dizer que casamento não é para frouxo. Yo me acostumbro a decir que matrimonio no es para débiles. Casamento é para quem quer exercitar caráter. Matrimonio para aquel que quiere Gloria a Dios. ejercitar el carácter. Gloria a Dios. Casamento é para quem quer exercitar fidelidade, lealdade, confiança, altruísmo, aliança. Todo eso que él dijo. É a lei do esforço. Es la ley del esfuerzo. Onde nós temos que principalmente vencer a nós mesmos. Es donde tenemos que vencernos principalmente a nosotros mismos. É interessante, tem uma figura assim que eu acho muito bacana na Bíblia. Hay una figura muy interesante en la escritura. Quantos se lembram quando Eliseu tinha uma escola de profetas, aliás, várias. ¿Recuerdan, algunos de ustedes recuerdan? Eliseo tenía una escuela de profetas. A escola de profetas estava crescendo muito. Esta escuela de profetas estaba creciendo bastante. Então ele queria aumentar o espaço. Y entonces él quería aumentar el espacio. Alguns dos seus discípulos, Algunos de sus discípulos então, foram cortar as vigas. entonces fueron a cortar vigas. Um deles estava com machado. Uno de ellos estaba con un hacha. Veja bem, o machado é a ferramenta Entonces, observe que el hacha es una herramienta para você construir uma casa de profetas. para construir una casa de profetas. O que é a casa de profetas? ¿Qué es una casa de profetas? A família. Familia. Qual que é a ferramenta? ¿Cuál es la herramienta? O machado. Un hacha. Quantas partes tem o machado? ¿Cuántas partes tiene un hacha? 2. Dos partes. Madeira e ferro. Madera y fierro. Macho e fêmea. Macho y hembra. Se encaixam. Se encajan. Quando eles estão encaixados, Cuando ellos están encajados, casamento funcional, un matrimonio funcional, você vai fazer uma casa de profetas. entonces va a construir una casa de profetas. Mas o que aconteceu ali? ¿Pero qué ocurrió allí? O ferro escapou, El fierro se escapó, voou longe, voló lejos. isso é um perigo. Eso es un peligro. Um casamento destruído que cai na cabeça de alguém pode até matar, Un matrimonio destruido que salta lejos puede incluso matar a alguien mas caiu no rio. y cayó en el río. E então
E aquele homem ficou desesperado. Ah, Senhor, que o machado era emprestado. Y el hombre se puso desesperado y dijo, mira, el hacha era emprestada. Mas a gente tem um princípio aqui para a restauração do casamento. Entonces hay un principio aquí para la restauración del matrimonio. Então, Eliseu, profeta, Entonces el profeta Eliseo, Eliseu é uma personificação da palavra profética. Eliseo es la personificación de la palabra profética. Então, a gente vê aqui um princípio de mapeamento do conflito. Entonces aquí hay un principio de mapeo del conflicto. Onde foi que caiu? ¿Dónde cayó? Ah, caiu no rio, mas onde foi que caiu? Ah, cayó en el río, pero ¿dónde exactamente cayó? Você lembra quando Jesus disse: lembra-te de onde caístes, arrepende-te. Recuerda lo que Jesús dijo, recuerda de dónde caíste, arrepiéntete. Tem muita coisa lá atrás Hay muchas cosas atrás que você vai ter que se lembrar, que vas a tener que recordar, porque quando você lembra, dói. porque cuando tú te recuerdas duele. Perdoar não é esquecer, Perdonar no es olvidar, é você poder se lembrar confortavelmente. es que te recuerdes confortablemente. Aquilo está resolvido, está Aquilo- superado, está aquilo- tratado. Está resuelto, está tratado. Então, onde foi que caiu? Entonces, ¿dónde cayó? Vamos chegar na gênese do problema. Vamos a llegar al origen del problema. Ah, caiu aqui. Ah, cayó aquí. Então, a Bíblia fala que ele lançou o madeiro. Entonces dice que Eliseo lanzó la Ele madera. lançou um madeiro ali. É o símbolo da cruz. La madera es el símbolo de la cruz. E o que aconteceu com o ferro? ¿Y qué ocurrió con el fierro? Ele flutuou? Flotó. É da natureza do ferro flutuar? ¿Es de la naturaleza del fierro flotar? Não, é da natureza do ferro afundar. No, es la naturaleza del fierro hundirse. Mas o que eu quero dizer Lo que quiero decir que quando você coloca a cruz no seu relacionamento conjugal, que cuando usted coloca la cruz en su relación matrimonial, tem um princípio muito poderoso para o casamento dar certo. hay un principio muy poderoso para que el matrimonio tenga éxito. É quando você desiste de querer mudar o seu cônjuge. Es cuando usted desiste de querer cambiar a su cónyuge. É quando dentro de você, Que cuando dentro de ti, você fala assim: Senhor, tú dices, Señor, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, incluso si mi cónyuge no cambia en aquello que me gustaría que cambiara, não tem problema, eu vou amá-lo. no honrá-lo. importa, yo lo amaré. Você bota o madeiro. Usted está lanzando la madera. E aí é interessante como que quando você coloca a cruz, Es interesante que cuando colocas la cruz, Deus vai mudar a natureza. Dios va a cambiar la naturaleza. Primeiro a sua e também do seu cônjuge. Primero la tuya y luego la de tu cónyuge. O ferro vai flutuar. El fierro va a flotar, Mas isso não acontece pero eso no ocurre sem colocar o madeiro. sin colocar el madero. Então, quando a gente fala sobre a lei do esforço, Entonces, cuando hablamos de la ley del esfuerzo, é esse esforço para vencermos a nós mesmos. es el esfuerzo para vencernos a nosotros mismos. Lidarmos com aquela parte difícil, ruim de nós mesmos. Tratar aquella parte difícil, mala de nosotros mismos. Enfrentarmos os nossos traumas. Enfrentar nuestros Porque às traumas. vezes são essas coisas que estão dificultando o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Porque son esas cosas que dificultan la relación con nuestro cónyuge. E nós podemos experimentar isso. Entonces nosotros podemos experimentar esto. Unir-se-á. Se unirá Unir-se-á. Se A unirá. lei do esforço. la ley del esfuerzo. A terceira lei, La tercera ley, que tem o poder de fazer um casamento bem-sucedido, que tiene el poder de crear un matrimonio de éxito, vem aí pelo terceiro verbo. viene a través del tercer verbo. Fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e fala assim: serão uma só carne. El varón dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serão. Serán. Então, essa lei eu chamo a lei de pertencer, Yo llamo a esta ley la ley de pertenecer, porque fala que eles serão. porque dice ellos serán. Tudo que é de um é do outro, Todo lo que es de uno es del otro, tudo que é do outro é de um. todo lo que es del otro es de uno. Isso é o casamento, é a aliança. Ese es el matrimonio.
alianza. E aqui entra uma perspectiva material mesmo. Aquí entra una perspectiva material. Esse serão uma só carne, ele acontece e deve acontecer a partir do dia do casamento. Esa unión ocurre y debe ocurrir a partir del día mismo del É um matrimonio. compartilhamento mútuo de Isso. todas as coisas. Es un compartir mutuo de todas las cosas. Tudo que é meu Todo lo que es mío passa a ser da minha esposa, pasa a ser de mi esposa. tudo que é da minha esposa Todo lo que es de mi esposa passa a ser meu. pasa a ser mío. Antes de você se casar, o que você tinha de mais particular? Antes que usted se case, ¿qué es lo que era más particular en ti? Escova de dente, ¿Cómo se llama? Cepillo de dientes, ya me estoy olvidando. Cepillo de dientes. né? Às vezes você pensa que o seu cônjuge não escova lá, né? Mas o dia que a dele tá ruim, tá usando a sua, né? Eu já peguei a escova de dente da minha esposa algumas vezes emprestada, ela nem ficou sabendo. A veces he prestado ¿cómo se llama? El cepillo de dientes. Tudo que é dela é meu. É, o cartão de crédito. La tarjeta de crédito. Esse é perigoso, né? Por isso que a Bíblia fala, mulher sábia edifica a sua casa. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Uma vez eu fiz um curso lá em Maui, né, no Havaí, de liderança. Participé de un curso de liderazgo. Aí o professor ia ensinando, né, sobre os 3 pontos fracos do homem e depois os 3 pontos fracos da mulher. Né? En Hawái, ¿no? Haciendo ese curso, y el profesor hablaba de los 3 puntos débiles del hombre y los 3 puntos débiles de la E mujer. no inglês eles falam, em relação aos homens, os 3 Gs. En inglés son las 3 Gs. Gold, Gold, girls e glory. Dinheiro, fama dinero, fama e mulher. y mujer. Dinero, fama y mujer. Os 3 pontos fracos do homem. Los 3 puntos Aí débiles depois del ele vai hombre. falar os 3 pontos fracos da mulher. Ahí vienen los 3 puntos débiles de la mujer. Ele falou, shopping, shopping, shopping. Mall, mall, mall. O mal das mulheres. Mas, na verdade, En realidad, o que você tem de mais particular? ¿qué tienes tú de más particular? Olha, não é o cartão de crédito, não é a escova de dente, não é nada disso. No es el cepillo, no es la tarjeta de crédito, no es eso. O seu próprio corpo, sim ou não? Es su propio cuerpo, es tu propio cuerpo, ¿no? Tem alguma coisa mais privativa do que o próprio corpo? ¿Hay algo más privado que tu propio cuerpo? Paulo, inclusive, ele explica isso. Pablo incluso explica esto. Ele fala assim, o corpo do marido pertence a Dice, el esposa. cuerpo del marido, dice, pertenece a su esposa, su mujer. E o corpo da esposa pertence ao... Y el Marido. cuerpo de la esposa pertenece al marido. Então, veja bem, quando você se casa, Entonces, observe, cuando te casas, nem mais o seu próprio corpo é só seu. ni siquiera ya tu propio cuerpo ya es tuyo. Por isso não tem aquela só, hoje eu estou com dor de cabeça, né? Ay, entonces ahí viene la esposa, yo hoy estoy con dolor de Oh, cabeza. esse corpo não te pertence. No, ese cuerpo no te pertenece. Serão uma só carne. Serán una sola carne. Então, veja bem, gente, Entonces, assim, observen. é um desafio muito tremendo o casamento. El matrimonio es un gran desafío. E isso traz um quebrantamento muito grande. Y eso trae también un gran quebrantamiento. Às vezes eu costumo dizer que quando você se casa, Yo acostumbro a decir que cuando uno se casa, Deus vai quebrar o vaso. Dios va a quebrar ese vaso. Porque nada mais é só seu. Nada mais é só seu. Nada más es suyo, es tuyo. Você tem que aprender a viver comunitariamente. Uno tiene que aprender a vivir comunitariamente o en comunidad. Então, quando você se casa, olha, Deus quebra o vaso. Entonces, cuando te casas, Dios quiebra el vaso. Quando vem os filhos, aí Deus pisa nos cacos. Y ahí cuando vienen los hijos, Él pisa en... E você assim, se abdica das coisas
ainda com a maior voluntariedade. Entonces ahí comienzas a abdicar de tus cosas con la mayor Por causa libertad. daquele filhinho, daquela filhinha, você passa noites e noites sem dormir. Por causa de ese hijito, de esa hijita, pasas noches y noches sin dormir. Gente, e isso Eso salva a nossa alma. salva nuestra alma. Quantos já viram aquele texto que Paulo fala a Timóteo, que as mulheres são salvas se casando, dando à luz filhos, criando filhos? ¿Cuántos recuerdan aquel texto en que Pablo habla de que las mujeres se salvan teniendo hijos, ¿qué más? Criando filhos. criando hijos? É. Uma mulher que criou 2, 3, 4 filhos, Una mujer que crió 2, 3, 4 hijos. rapaz, as portas do céu estão abertas Hoy para las ela. puertas de los cielos están abiertas para eso. Rapaz, é uma escola. Es una escuela. É a escola do quebrantamento. Es la escuela del quebrantamiento. É um negócio poderoso. Deus é sábio. Es un asunto poderoso. Dios es sabio. Então a gente percebe essa lei de pertencer. Entonces percibimos esa ley de pertenecer. Jesus explicou isso em João 17:10. Jesús explicó eso en Juan 17:10. Ele mostrando a sua aliança com o Pai. Él mostrando su alianza con el Padre. E ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas, Él dice, todas mis cosas son tuyas, e as tuas coisas são minhas, tus cosas son mías, e nisso eu sou y en esto yo soy glorificado. glorificado. Isso é uma aliança. Eso, Isso é um casamento. Uma ese es aliança, el um matrimonio, casamento. la alianza del matrimonio. Até a salvação é isso. Incluso la salvación A salvação é uma aliança. es una alianza. Quando tudo que é meu é de Deus, Cuando todo lo que es mío es de Dios, é o que Jesus falou, todas as minhas coisas são tuas. es lo que Jesús dijo, todas mis cosas son tuyas. Veja bem que tem uma sequência muito inteligente aqui. Aquí hay una secuencia muy inteligente. Sempre começa com a nossa entrega. Siempre comienza con nuestra entrega. Então, quando eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Deus, Entonces cuando yo entrego todo lo que yo tengo, todo lo que soy a Dios, eu não vou ter dificuldade nenhuma para confiar que tudo que é de Deus é meu. no tendré ningún problema en confiar que todo lo que es de Él es mío. Por que tantas pessoas têm dificuldade para, de fato, confiar em Deus? ¿Por qué tantas personas tienen tanta dificultad para confiar en Dios? Porque quando você não entrega, Porque cuando usted no entrega, por mais que você se esforça, você não consegue confiar. por más que se esfuerce, no consigue confiar. Mas quando isso acontece, Pero cuando eso ocurre, vai ter um enchimento de glória. va a tener una llenura de gloria. É o que Jesus está dizendo. Es lo que Jesús aí. está diciendo. E a glória é a somatória dos atributos de Deus. La gloria es la suma de los atributos de Dios. Então, a lei da emancipação, La ley de la a emancipación, lei do esforço, la ley del esfuerzo, a lei de pertencer. la ley de pertenecer. E só para terminar Y rapidamente, para terminar rápidamente, o que eu chamo a lei da nudez. es lo que yo llamo la ley de la desnudez. E essa é uma lei muito importante. Esta es una ley muy importante. Talvez uma das que mais tem sido violadas. Tal vez una de las leyes más violadas. Então a Bíblia fala assim que eles estavam nus La Biblia dice ellos estaban desnudos e não se envergonhavam. y no se avergonzaban. Então isso fala de uma transparência, Eso habla de transparencia, de verdade. habla de la verdad. Em todas as áreas da nossa vida, essa lei é extremamente poderosa. En todas las áreas de nuestra vida esa ley es extremadamente poderosa. Então a importância realmente de uma transparência na alma, de uma nudez da alma. Es la importancia de la transparencia del alma, la desnudez del alma. Porque quando você começa a esconder as coisas, Porque cuando tú comienzas a esconder las cosas, quando você começa a esconder pecados, cuando comienzas a esconder pecados, esconder culpas, esconder culpas, esconder vergonhas, esconder vergüenzas, quando você começa a dissimular, cuando comienzas a disimular, então você vai destruir a intimidade. entonces ahí destruyes la intimidad. A intimidade não sobrevive à mentira. La intimidad no sobrevive a la mentira. Assim,
até quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que isso tem muito a ver com o campo da sexualidade. Incluso cuando miramos en ese texto, tiene que ver mucho con el campo de la sexualidad. Inclusive é hoje onde estão os principais problemas conjugais, é no campo da sexualidade. Incluso donde está mayor parte de los problemas conyugales en el campo de la sexualidad. É comum você ver pessoas que elas carregam mordaças. Es muy común que las personas cargan Mordaça, como é que fala? secretos, sí, A perfecto. pessoa sofreu um abuso sexual na infância. Sufrió un abuso sexual cuando Nunca era niño. conseguiu falar sobre isso. Nunca consiguió hablar sobre Ou eso. cometeu um adultério, Ou nunca come- conseguiu falar sobre isso. O cometió un adulterio y no consiguió hablar sobre eso. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, Infelizmente en nuestra sociedad a hoy gente vê muito problema de adultério. vemos muchos problemas de adulterio. Olha, eu já perdi a conta da quantidade de situações que nós já intermediamos nesse sentido. Yo perdí la cuenta ya de la cantidad de situaciones que intermediamos en ese E veja sentido. bem, eu não estou falando de um contexto fora da igreja, estou falando de um contexto dentro da igreja. No estoy hablando del contexto fuera de la iglesia, estoy hablando de dentro de la iglesia. E normalmente quando acontece um adultério, Y normalmente cuando ocurre un adulterio, mesmo que o cônjuge nem faça ideia que isso aconteceu, aún incluso si el cónyuge ni imagina que eso ocurrió, mas algo se quebra no mundo espiritual. sin embargo hay algo que se quiebra en el mundo espiritual. É interessante como a intimidade é quebrada. Es interesante cómo la intimidad se quiebra. Aliás, começa a haver até uma aversão sexual por parte de um dos dois. E incluso comienza a haber aversión sexual de parte de uno de los dos. Eu tenho todo um ensino sobre como restaurar uma situação de adultério. Tenemos una enseñanza completa en relación a cómo restaurar E a gente el explica adulterio, exatamente até os sintomas de um casamento que foi imaculado. incluso de los síntomas de un matrimonio que fue manchado. E esse é um dos principais sintomas, é uma aversão sexual. Es uno de los síntomas, una aversión sexual. A gente às vezes atende pessoas que têm 4, 5, 7 anos que vivem em cama separada. Incluso hay personas que ya tienen 5, 6, 7 años que viven en camas separadas, duermen en camas separadas. E normalmente quando você vai aprofundar a conversa, você vai chegar nisso. Entonces, normalmente cuando profundiza la conversación llega en ese punto. Então é muito importante que haja transparência, Entonces es muy importante que haya transparencia, que realmente essas coisas venham à luz. que esas cosas vengan a luz. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Nadie gana la guerra contra la verdad. Se você for lutar contra a verdade, você vai perder feio. Se você for lutar contra a Si luchas verdade, contra la verdad, você vai perder. vas a perder. Não tem como você ganhar. No hay cómo ganar. Por isso que a Bíblia fala, se andarmos na luz, Por eso la Escritura dice, si andamos en la luz, como Deus na luz está, como Dios está en la luz, temos comunhão uns com os outros. tenemos comunión unos con los otros. E o sangue de Jesus Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. nos purifica de todo pecado. Então, eu quero deixar essas 4 leis com você. Entonces quiero dejar contigo estas 4 leyes. Curva sua cabeça. Em Inclina nome de tu Jesus. cabeza.